Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos em mais esse nosso encontro, dando sequência aos nossos estudos, né? E que se tornou uma rotina boa, uma rotina boa. Eu tenho a impressão que dentro do momento que as coisas voltarem ao normal, né? Não sabemos exatamente ainda como será esse normal, as nossas relações, né? No cotidiano. Eu tenho a impressão que nós sentiremos falta dessas nossas gravações, desses momentos que pelo vídeo nós chegamos a tantos lugares, a tantos corações, né? E essas oportunidades através das lives do Joca, e enfim, tenho a impressão que sentiremos falta, porque é um momento de muito recolhimento nosso, né? Nós estamos aí desde março, quase fechando o ano, né? Dentro dessa situação de reclusão, fazendo as coisas dentro da necessidade, sem condição de nos expor, tomar mais cuidado, né? E então ela se tornou esses momentos um cantinho, onde a gente pode se recolher no íntimo do nosso espaço, do nosso ambiente e ouvir as nossas mensagens, as nossas palestras. E de alguma forma isso tem trazido para nós sustentação, né? Sustentação, porque nós ainda precisamos ouvir muito, nós estamos em aprendizado e cada etapa, cada dia da nossa existência é uma oportunidade de exercer e de praticar aquilo que nós estamos aprendendo, né? E vivenciando. Porque nós estamos vivenciando os nossos momentos, as nossas provações, as nossas dificuldades, não é? Então cada um está passando a sua maneira, mas de alguma forma a gente percebe nos encontros que nós temos, né? Os corações fazendo as suas atividades, com boas vibrações e não deixando esmorecer. E é isso que o Cristo espera de nós, não é? E nesses instantes nós vamos então pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão querido, que nos envolva, nos ampare, a Maria, nossa Mãe amorosa, que zela por todos nós, e a toda essa espiritualidade amiga que nos envolve, a todos esses irmãos desencarnados que vibram conosco, que vêm trazer as suas vibrações de incentivo, vêm trazer as suas vibrações de aprendizado, não é? E lembrando sempre daquilo que o Cristo nos colocava, que onde nós estivéssemos reunidos, em torno do seu Evangelho, em torno dos ensinamentos, ali Ele estaria. E que nós não tenhamos dúvida disso, né? Então nós vamos pedindo a Deus e a Jesus que nos estudos desta tarde, nós possamos utilizar as palavras, os ensinamentos, os exemplos, de forma que o nosso momento se torne agradável, de entendimento real, não é? E de alguma forma, quando nós interiorizamos de uma maneira boa tudo aquilo que está fazendo parte da nossa evolução, nós temos mais facilidade de colocar em prática e de nos modificar, né? Então vamos pedindo a inspiração, o amparo desses irmãos, e que os momentos que estamos juntos possam se tornar realmente momentos de alegria para o Espírito. Que Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia por todos nós, envolva o nosso planeta Terra, que passa por momentos tão difíceis e turbulentos. Mas nós já sabemos que através da turbulência é que nós modificamos esses corações ainda muito embrutecidos, né? Que o Mestre Jesus nos ampare e nos envolva.
E assim, com a prece que Ele nos deixou, nós iniciamos o nosso encontro de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas tentações, e livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Hoje nós vamos estar iniciando o item 3 do livro 3º do capítulo 11, que é a lei que fala da lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos estar no item 3, que é caridade e amor ao próximo. E nós vamos observar que, claro, que não só a caridade material, nós temos muito mais a oferecer, à medida que nós aprendamos a olhar aqueles que cruzam o nosso caminho, ou que fazem parte do nosso convívio, olhá-los realmente como irmãos em Deus, não é? Porque é muito difícil, nós que somos aí candidatos a seguidores do Cristo, estamos aí tentando fazer o nosso aprendizado e colocar em prática, é meio difícil você imaginar que muitas vezes nós temos ainda muitas observações, às vezes, em relação àqueles que cruzam o nosso caminho. Seja no seu comportamento, seja na sua fala, seja na sua relação com relação a nós, não é? Então, essa caridade, amor ao próximo, não vamos entender só a caridade no termo material, mas a caridade de relacionamento, por exemplo. Entender que estamos sendo muitas vezes agredidos ou não nos interpretam bem, né? Que nós tenhamos a humildade de chamar aquele companheiro e nos posicionar, né? Mas como que eu estou olhando aqueles que estão à minha volta? Como que eu estou olhando aqueles que de alguma maneira interagem comigo? E é meio complicado isso, porque nós ainda temos muita coisa do preconceito, dos nossos julgamentos, de analisar as pessoas de acordo com o nosso entendimento, ou de acordo com aquilo que nós achamos que é certo. E muitas vezes nós colocamos rótulos, né? Etiqueta em tudo, né? Então nós estabelecemos padrões, né? Padrões de beleza, padrões de comportamento, de acordo com aquilo que nós gostamos que fosse, né? Mas nós temos que entender que nem todos têm a condição de interagir conosco da forma que nós gostaríamos, como nós também deixamos muito a desejar em relação aos outros que de alguma forma também observam o nosso comportamento diante da vida, né? Nas mínimas coisas que nós fazemos, né? E nós não podemos esquecer também que nossa vida de espíritos encarnados, nós temos sobre nós irmãos também do lado de lá, nos observando, nos analisando, né? Muitas vezes aprendendo conosco, né? E às vezes nossa forma de julgar, na maioria das vezes, nós criamos até sentimentos ruins, não só para os encarnados, mas também para os desencarnados, né, que estão ali nos analisando, conhecem as nossas intenções. E a partir do momento que nós somos conhecedores do Evangelho do Cristo, como eu falei, somos candidatos a seus seguidores, fica difícil a gente separar
essas relações como nós conhecemos o Cristo. Eu tenho um amigo hoje na espiritualidade que ele dizia para nós, né? Com o Cristo tudo é diferente, não é? Então nós precisamos começar a entender como chegar e até como nos aproximarmos daqueles que nós gostaríamos de estar auxiliando, fazendo, para a gente não magoar esses corações. Primeiro nós precisamos até saber se ele quer a nossa ajuda, né? Porque às vezes ele não quer, e a forma às vezes como nós colocamos é até agressiva a ele, né? Não importa, porque às vezes muitos necessitados do caminho, eles trazem um orgulho muito grande no seu coração, né, que ainda não conseguiram modificar como nós, não é? Então nós precisamos até saber como abordar, nos colocarmos numa relação de igualdade, até para não ofender e não entristecer mais ainda aqueles corações queridos. Às vezes até nós vamos tentar ensinar ou ajudar alguém que nos pede socorro, e nós já nos colocamos de uma forma que nós agredimos, entristecemos, né? Então, nós precisamos prestar muita atenção a isso, não é? O que o Cristo espera de nós, do nosso comportamento e das nossas atitudes diante da vida. Então, nós vamos estar lendo aqui, nós vamos estar trabalhando da questão 886 à questão 887. Então, vamos lá. Na questão 886, Kardec pergunta aos irmãos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí os irmãos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí vem o complemento de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidades de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se o rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiro bom procura elevar o inferior a seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria. Comumente, nós analisamos o outro na primeira impressão que nós temos. E quando ele coloca aqui que alguém de posse, ou alguém bem vestido, se aproxima de nós, o nosso tratamento é diferente daquele que muitas vezes, maltrapilho, se achega até nós buscando socorro. Nós, muitas vezes, olhamos até com uma certa repulsa, não é? Eu até me lembrei agora de uma passagem. Meu filho está morando no Canadá, não é? E a minha nora precisou do socorro do hospital público lá, né? E ela ficou assim comovida que quando ela estava sendo atendida, chegou um morador de rua, aquele que nós colocamos como mendigo. E ele recebeu o mesmo tratamento que ela estava recebendo, ou seja,
o mesmo socorro que ela tinha o direito, o outro, independentemente da sua condição, também o tinha. E não é assim que nós vemos, muitas vezes, um comportamento moral da nossa sociedade, né? Muitas vezes, quando nós buscamos até um socorro a uma determinada situação que nós precisamos de uma ajuda, muitas vezes nós recebemos esse tratamento brusco, né? Esse tratamento ruim, que nos causa muitas vezes raiva, né? Nos causa muitas vezes tristeza. E imagina aquele menos favorecido, ele não sequer é atendido. Muitas vezes ele só é atendido porque ele chega com o bombeiro, chega no SAMU, chega numa viatura de polícia. Aí ele recebe o socorro, mas se ele for buscar o socorro, ele vai ser medido de acordo com a sua condição. E isso nós observamos muito. Até foi interessante, né? Um dia nós estávamos aqui em casa, e aí eu convidei minha esposa, era um fim de semana, para que a gente fosse a uma agência de carro. Eu estava com vontade de ver um modelo de carro. E eu estava de bermuda, chinelo, fui. Na hora que eu entrei na concessionária, os vendedores nem nos deram atenção. E olha, veja que eu estou falando uma situação corriqueira, né? E a gente sente isso. Imagina aquele que se achega até nós e encontra em nós essa barreira de obstáculos, né? Então é esse o verdadeiro sentido do amor cristão. Olhar no nosso semelhante como um irmão do caminho e fazer a ele tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Percebe? Então nós precisamos observar isso e não precisa de muita coisa. Quantos que nós andamos aí pela rua, nós encontramos em estado de desequilíbrio tão grande, aos gritos, né? E as pessoas fogem desses irmãos. E às vezes ele está precisando de um pouco de atenção, é a condição dele. Não sabemos por que ele está daquela forma. E a doutrina espírita nos ensina que o sofrimento do outro, ele é agravado também de acordo com a forma como nós rejeitamos aquele nosso irmão. Da mesma forma que, como ele coloca aqui, nós temos irmãos inferiores em relação ao entendimento, em relação a tantas coisas, né? Nós também somos inferiores em relação aos outros, temos necessidades, gostamos que os outros nos ensinem, né? Nos ajudem. Então, nós não estamos tão providos de recurso que nós não tenhamos nada a oferecer, temos muito a oferecer. E a lei do progresso humano, do progresso espiritual, reflete aquele que pode mais, ajuda aquele que pode menos. E a gente não está falando em relação a valores, né, a posses. Nós estamos falando de recursos que nós temos na mão e que nós podemos colocar à disposição do outro. Eu me lembro também, na passagem de outro amigo que falava, para nós, quem é que faz um curso, por exemplo, um curso superior, pensando em um dia montar uma sala para ensinar aquele que não tem possibilidade de pagar, né? Nós fazemos muitas vezes os nossos investimentos, né, buscando um retorno material para nós, e esquecemos muito dos outros, não é? E seremos cobrados por aquelas atitudes egoístas nossas, né? Porque muitas vezes a gente, até em outras passagens aqui, no Livro dos Espíritos, um pouquinho mais atrás, fala do egoísmo, né? Daquela pessoa, daquele irmão que só quer para si, os outros não importa, isso dentro da nossa própria casa, né? Ah, eu não te empresto isso porque você não me devolve, ou você não toma o cuidado. Tudo que nós temos, ele está à disposição de todos. E nós precisamos começar a compreender isso. Aí quando nós falamos, puxa, se Deus me desse essa condição, eu iria fazer isso e aquilo. Ora,
Quando nós colocamos em prática tudo isso que nós estamos falando e que o Evangelho do Cristo prega, Deus vai nos municiar de recursos, para que Ele sabe que pode contar conosco, que nós vamos fazer a distribuição, de acordo com as possibilidades que temos. Então Ele vai nos dar mais recursos. Como que Ele vai pôr mais coisa na minha mão se eu guardo só para mim? Percebe? Então, nós precisamos aprender a olhar os nossos irmãos do caminho com os olhos do coração. Observa que quando Jesus, nós temos a oportunidade de olhar uma foto de Jesus, enfim, nós olhamos, ele nos olha olhando o espírito que habita esse corpo. Ele não está analisando as minhas credenciais humanas para fazer uma ação. Tá? Aí vamos para a questão 887. Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Aí os irmãos da espiritualidade respondem: sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Então, isso é muito importante, gente. O Cristo sabe que nós não vamos ter com os nossos inimigos aquela relação que nós temos com aqueles que nós temos as nossas afinidades. Claro que não. Mas também nós já aprendemos que aquele que hoje é o meu algoz, o meu perseguidor, ele está me dando a oportunidade de rever muitas coisas que eu estou fazendo em relação aos outros. Ele está me dando a oportunidade de corrigir a minha conduta, né? E muitas vezes essa inimizade, vamos dizer assim, ela não é gratuita, ela não vem dessa encarnação, não foi à toa. Nós já trazemos as nossas diferenças com irmãos de outras jornadas, de outras reencarnações. Estamos tendo a oportunidade, enquanto estamos aqui lado a lado, um com o outro, de fazer as devidas reparações. O Cristo não nos dizia que antes de fazer a nossa oferta lá no altar, ou seja, dar a nossa doação, que primeiro eu vá e me reconcilie com o meu inimigo? Esse é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus? Então, gente, nós precisamos refletir sobre isso. Se eu tenho uma dificuldade com alguém, já pelo conhecimento que nós temos, o problema é meu. Se o outro tem uma dificuldade comigo, né, o problema é dele, né? Mas é claro que eu não vou sair toda hora encontrar aquele que eu não tenho tanta afinidade assim, e quando é assim parece que a gente toda hora está se esbarrando, né? É lógico que eu não vou chegar para ele e tratá-lo como nós já falamos, da mesma forma como aqueles que nós temos mais afinidades. Mas é não ficar remoendo aquilo, porque remoer as coisas acarreta em doenças para o nosso corpo físico. Né? Nós destruímos muitas células do nosso corpo de acordo com a intensidade que eu vibro negativamente para um coração querido. Entendeu? E muitas vezes, olha, nós falamos tanto em obsessor. E pegando o gancho da pergunta anterior, Deus permite que irmãos cruzem o nosso caminho precisando de nós, e esses irmãos muitas vezes têm afinidades com aqueles que nós tenhamos as nossas dificuldades de relação. Né? Mas auxiliando um coração que é amado por ele, nós mudamos o sentimento do outro em relação a nós. E assim essa troca da humanidade
seja ela de espíritos encarnados e desencarnados, se funde, porque é uma continuidade. Nós não vivemos em mundos diferentes. Estamos, sim, em sintonias vibratórias diferentes, né? Mas fazemos parte do mesmo planeta Terra, do mesmo orbe. Então estamos, todos nós, encarnados e desencarnados, na mesma sintonia, não é? E lembrando também, como a espiritualidade já nos orienta, né? Não acumulei tesouros na terra, onde os ladrões e a traça corroem. O que nós levamos dessa encarnação? Bênçãos de luz daqueles corações que nós conseguimos conquistar, daqueles corações que nós tivemos a alegria de conviver e que lembram com saudade de nós, lembram de nós com coisas boas, passagens boas. E isso nós só conquistamos através da caridade, da indulgência, do amor ao próximo, do respeito ao próximo. Se de alguma maneira nós somos agredidos por alguma razão, relevemos aquilo e procuremos entender que de repente para aquele nosso irmão não era um dia legal. Nós não podemos querer que uma criança de uma faixa etária diferente da nossa tenha o mesmo entendimento nosso. E assim é a lei de progresso espiritual. Não adianta nós queremos cobrar do outro aquilo que ele ainda não tem condição de nos oferecer, porque ele ainda está no seu aprendizado. Mas cabe a nós usarmos todos os recursos necessários que nós temos à nossa disposição para colocar a serviço do próximo, né? Então, às vezes eu comento, né? Muitas vezes aconteceu isso comigo. Você está caminhando pela rua, alguém te pede uma informação. Olha, você sabe onde fica determinada rua ou determinado local? Quando nós sabemos, se nós pudéssemos, nós pegaríamos a pessoa e levássemos lá. E aí nós ficamos até preocupados, né? Será que a pessoa achou? Será que eu ensinei direito? E assim é o auxílio ao próximo. Todos nós temos responsabilidade espiritual e compromissos espirituais uns com os outros, porque somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus e vivemos numa harmonia universal. E o equilíbrio dessa harmonia universal e as leis de Deus, seguidores das leis de Deus, compete a nós estabelecer com as nossas boas ações, com as nossas boas atitudes, com os nossos bons pensamentos e sempre procurar corrigir aonde existe a injustiça, sem olhar quem é o causador ou por que foi assim. Não nos compete olhar por que nosso irmão passa por aquilo. Não está nas nossas mãos. Cada um carrega no coração e as mágoas, as suas tristezas. Mas nós podemos, de uma forma ou outra, poder amenizar isso, não é? Então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido trazer, né, essa mensagem e agradecendo sempre essa espiritualidade amorosa que está sempre nos intuindo e nos inspirando e que a gente de alguma forma consiga colaborar com a obra do Cristo na Terra. Porque nós já sabemos que só através do trabalho nós crescemos como espíritos. Então, até breve, né? Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até sempre. Um abraço a todos.